Começamos mais um Ligados na Tomada, o podcast onde os nossos convidados literalmente provocam um choque de tecnologia para a nossa audiência. E hoje a gente tem aqui, eu sinto o prazer de receber aqui, Lúcia Camargo Nunes, da Via Digital. Tem uma larga passagem aí pelo Estadão, o Jornal do Carro, Editora-Chefe, revistas, Motorsports, enfim. E Gerson Borini, engenheiro, é um test driver, praticamente um consultor, conselheiro também da Autos Entusiastas e que teve uma boa passagem como engenheiro mecânico pela GM. Sejam super bem-vindos aqui ao Ligados na Tomada. Obrigada. Obrigado. Bacana. E o agradecimento até se estende, porque cada um da sua maneira teve um esforço para chegar aqui nos estúdios da Jovem Pan. O Borini veio de Campinas especificamente para gravar com a gente, e a Lúcia Camargo, que ainda enfrenta um pouco de uma ressaca Beatle, não vou falar nem de Beatle, mas Maca, né? Paul McCartney. Quantos shows foram que você acompanhou? Só 8. Dessa vez? Dessa turnê. Qual o total? O total geral? 32. 32 shows. E deve ter muita história de bastidor, né? Muita história. A Lúcia esteve contando uma parte dessas histórias aqui no Morning Show, mas hoje a gente vai falar de evoluções tecnológicas. Borini, começo com você. Você que trabalhou na engenharia da GM, ou seja, você acompanhou toda essa evolução, desde até downsizing de motores, né? Você deve ter sido um dos responsáveis por essa história na GM, mas eu queria que você falasse um pouco de como você viu a evolução tecnológica dos carros, da sua época como engenheiro, e hoje do que é realmente útil. Bom, primeiro, Alex, obrigado pelo convite. Eu acho que a evolução tecnológica dos carros ela começa basicamente nas legislações. Tá? Então, cada país, em cada região, ela coloca as legislações, seja de consumo de combustível, seja de emissões de gases, emissões evaporativos, até de segurança. E isso leva as empresas a melhorarem a tecnologia embarcada nos veículos. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. Se a gente olhar aqui no Brasil, a legislação de emissões no Brasil começou no final dos anos 80. Né? E foi tudo sendo evolutivo. E a tecnologia que a gente vê hoje, tá? A grande parte dela traz conforto para os condutores, conforto para as pessoas dentro do carro, mas principalmente traz segurança. Então, acho que a parte de legislação é o que mais alavanca o desenvolvimento tecnológico dos carros durante todas as gerações aí. Eu acho legal isso. Eu também sempre valorizo muito quando a tecnologia embarcada principalmente trabalha para a segurança. Lúcia, a gente viu um movimento, o Brasil é muito das ondas, né? Mas a gente viu uma onda muito forte, antes mesmo de a gente falar tanto de eletrificação, sobre os carros autônomos. Então a gente falava muito de nível 1, nível 2, aquela história do nível 3, que você tem que estar olhando para frente, nível 4, nível 5, que não tem nem o condutor e nem o volante do carro. Isso deu uma esvaziada, né? Não sei se foi essa mudança de chave para os elétricos ou se foi alguma outra preocupação. Como que você vê os autônomos hoje e a repercussão que está bem mais baixa desse sistema? Também queria agradecer o convite. Muito feliz de... Você largou o Paul para estar com a gente. Ele já foi embora, né? Tudo bem. Os autônomos, eles deram uma esfriada aí na época da pandemia, né? Porque... o autônomo também está ligado naquela questão do carro compartilhado, que várias pessoas vão usar o mesmo carro, então tudo isso deu uma esfriada. Mas não foi só isso que eu enxergo. Os autônomos tiveram problema com segurança, né? Um dos entraves dos autônomos é a segurança, por causa de alguns acidentes que ocorreram aí com alguns carros em teste. As montadoras continuam testando. O carro autônomo vai ser elétrico. Então, assim, eu acho que a evolução do carro elétrico ele vai levar ao autônomo, né? E eu acho que as montadoras estão trabalhando, algumas têm aí protótipos, eles estão fazendo testes, acho que está tudo em teste. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui no Brasil, se a gente quiser trazer aqui para o nosso ambiente, né, é o seguinte, existem montadoras que já estão trabalhando com autônomos, mas na área de pesados, por exemplo, né, porque é um segmento que tem uma demanda e é bem interessante. Por exemplo, recentemente eu fiz até uma reportagem para a revista Autodata. A Mercedes... tem uma linha de autônomos já comercializada, é um projeto muito legal. Eles fazem em ambientes que eles chamam de confinados. Então, eles têm colheita de cana, né? Eles trabalham junto com uma empresa também, uma startup, é um negócio enorme que eles têm. E também com uma fábrica de detergentes, que eles tinham um ambiente lá, uma doca, que eles tinham que colocar um caminhão, que é para, automatizar a operação.
E eles estão fazendo muito sucesso com isso. Outras montadoras também vêm com esse tipo, mas é em ambiente fechado, né? Acho que a gente tem muito desafio no Brasil, enorme também, porque a gente tem todo um problema de sinalização, se for imaginar, né? E então eu acho que é uma coisa que vai demorar. No mundo consolidado, assim, acho que a partir de 2040, né, você ter autônomo. Então, eu acho que é um trabalho que está sendo feito e eles pararam de alardear muito porque começou a rolar acidente e tal. Então, falaram, vamos fazer o nosso trabalhinho ali. E principalmente, Lúcia, não sei se o Gerson concorda, o acidente ele gera uma outra questão também de quem é a responsabilidade, para quem vai a culpabilidade. Eu tive em Mountain View e tive a oportunidade de andar num dos carros da Waymo, né? Que é aquele projeto do Google, um dos braços do Google para os carros autônomos é o Waymo. Ambiente controlado. Você entra no carro, você clica lá para onde você quer ir, você dá aquele... como se fosse um Uber, né? Um Uber autônomo. Na época eram os carros da Chrysler Pacific, mas eles tinham muito controle sobre aquela área e ainda estavam muito reticentes, por exemplo, de levar para São Francisco, de levar para Los Angeles, embora tivesse essa evolução muito grande, principalmente na Califórnia, história da Tesla e tal. Essa regulamentação ela pode ser um calcanhar de Aquiles também por conta da culpabilidade, não é, Borini? Eu acho que é um grande ponto isso daí, porque de quem que é a culpa? É de quem fez o software, é de quem construiu o carro, é de quem comprou, é do agente público que não tem uma via bem conservada, ou seja, existe essa discussão. Mas eu acho que nessa parte de pesados que a Lúcia comentou, aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom do agro, né? Uma parte do agro, dos maquinários agropecuários aí, eles trabalham praticamente autônomos com orientação via satélite e tudo mais. Então já existe bastante coisa nesse aspecto. E essa linha evolui, né? Então essa linha de comerciais provavelmente vai ser a que vai evoluir primeiro, antes de ir para as ruas. Você comentou uma coisa comigo, Lúcia, sobre a docagem, né? Que parece inclusive aquela acoplagem que tem, acoplamento da nave-mãe com o módulo, quando a gente vê que tem que ser muito preciso e para isso a engenharia ela pode ajudar bastante. Você já teve alguma experiência com um carro autônomo acima de nível 3, seja aqui ou fora do Brasil? Não tive. Assim, a gente até vê as brincadeiras aí do pessoal dirigindo Tesla sem as mãos, né? É super perigoso isso. Não tive, assim, eu tive acesso a esses caminhões autônomos da Mercedes, né? E assim, é uma realidade que a gente tem que se acostumar. Que tipo de automação ele tem? O que exatamente ele faz? É 100% autônomo, não tem motorista. Não tem motorista. Então, por exemplo, tem um caminhão que passa e ele recolhe toda a cana. Você fica imaginando a colheita da cana-de-açúcar, né? Então, ele vai passar por um ambiente, ele vai colhendo a cana-de-açúcar. Então, você tira aquela mão de obra ali pesada, né? Uma mão de obra de trabalhadores, de pessoal da roça, né? No sol, e ele vai colhendo, mas ele vai sozinho. Ele não vai precisar do motorista, ele não precisa do motorista dirigindo. Então, ele tem um percurso, quer dizer, é tudo software, é tudo tecnologia, é um negócio assim. E esse próprio caminhão também que eles desenvolveram da fábrica de detergentes, de material de limpeza, também é que eles tinham que encaixar o caminhão numa doca ali, mas ser muito preciso. Então, assim, às vezes o motorista ele poderia levar muito tempo para fazer esse encaixe. A máquina vai lá e faz sozinha. É uma coisa completamente... Hoje, né, pra gente pensar nisso, você vai ter aí... você tem alguns sistemas também que pela própria estrada, você vai ter um rail, né? Você vai ter um trilho na estrada, por onde o carro vai andar. Também que é um projeto de carro autônomo, né? Então, acho que a gente tem aí um mundo de perspectivas. O Brasil tem que avançar muito no sentido... Eu lembro que quando a Mercedes-Benz começou a trazer um Série S, que é um nível 3 de tecnologia, né? De autônomo, que já é um nível bem avançado... que acho que foi até o primeiro do mundo comercialmente produzido e tal. Como é que você faz? Que às vezes a gente anda com os carros, né? E ele não reconhece nem a faixa do chão, né? A faixa, porque é mal pintada, né? Então, assim, regulamentação, essa questão das faixas, porque ele vai ler placa, ele vai ler a velocidade, então ele vai andar na velocidade que a estrada permite, é 120, ele pode andar a 120. Baixou para 110, ele baixa para 110. Então, tudo isso tem que estar muito coordenado, né? Bem construído. E uma infraestrutura imensa, né, para atender isso. Sim, eu tive uma experiência aqui com a Audi, até que trouxe um carro, que eu não vou dizer que era nível 3, mas 2.5. Eu acabei ficando assustado, Borini, na marginal, porque, primeiro,
a marginal, ela tem algumas faixas não contínuas e nem pontilhadas. Não existem, teve um recapeamento ali e ficou só asfalto. Aí o carro devolvia para minha mão o controle total. Ele simplesmente desligava. Outra, ele entende o motoboy como rota de colisão. Ele não, imagina, se a engenharia alemã vai prever uma moto cruzando a sua frente toda hora. E outra leitura das faixas de mesma velocidade, como a Lúcia falou, aparece lá 60 veículos lentos, 90, tal, mais rápido, mas tudo na mesma faixa. Então ele tem dupla leitura. Você teve uma experiência há pouco, que você me falou, com um Cadillac nos Estados Unidos. Tive. Conta pra gente isso. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos para cobrir a corrida de Sebring, às 12 horas de Sebring. E eu fiquei hospedado em Orlando, porque não tinha hotel em Sebring. E a GM, os meus amigos da GM, me emprestaram um Cadillac CT4 lá. E aí eu fui descobrindo aquele carro. Então eu fiquei os 4 dias da treino e corrida. É um SUVzão, não é isso? Não, não é o sedã mesmo? Sedã médio, vamos falar assim. Sedã médio para os Estados Unidos, né, que seria um sedã grande para nós aqui, né? E esse carro tinha esse sistema, o Super Cruise que eles chamam, né? Que seria o super controle de cruzeiro. Né? E então, nessa estrada entre Orlando e Sebring, você ativava o sistema, então tem alguns trechos da pista, isso é bem importante, porque mesmo nos Estados Unidos não são todos os lugares que já estão mapeados. Até então, lá, né? Tem alguns trechos que ali você podia utilizar. Então você ativava o Super Cruise, simplesmente você tirava as mãos do volante, tinha semáforos, ele parava no semáforo, entendeu? A hora que o carro da frente andava, se eu estivesse olhando para frente, ele andava. Se eu estivesse olhando para o lado, conversando com o cara que tem uma câmerazinha no volante, olhando a tua ele atenção. Monitora a tua atenção. Monitorando sua atenção. Aí você está olhando, conversando com alguém do lado, ele dá um apito avisando, o carro da frente andou. Aí você dá um toque no acelerador, ele retoma a velocidade. Mas o mais legal que eu achei de tudo isso daí é o controle de cruzeiro adaptativo que a gente já conhece aqui. O ACC. Mas o mais legal de tudo é a mudança de faixa. De maneira autônoma. Você liga a seta, quero mudar da faixa esquerda para a faixa da direita. Você liga a seta, se não tem nenhum carro, ele faz a mudança de faixa e alinha na outra faixa. Você só mostra a tua intenção. Você só mostra a tua intenção. Você não usa o volante. Você não bota a mão no volante. Você liga a seta para a esquerda, ele muda para outra faixa aqui aí, né? E vai embora. Tá próximo da gente. É bem assim, você olha que você está usando isso daí. Agora, uma coisa que eu não tive coragem de fazer. O trânsito já estava parado lá na frente, farol vermelho. E eu aqui a 70 milhas por hora. E aí, o que eu faço? Deixa ele frear, eu freio antes. Eu também nunca tive esse peito. Isso já aconteceu comigo, Lúcia. Eu freiei. Que eu tive muita vontade de fazer quando você está indo para Santos, por exemplo, na Imigrantes, aquele pedágio todo que começa a parar os carros, falar, eu já brinquei disso com os meus filhos, com a minha mulher, mas nunca tive peito de não colocar o pé no freio. De falar, agora, gente, eu não vou fazer nada, ele vai parar. Não, isso eu fiz. Se o trânsito estava dando na minha frente e foi parando, eu parei. Eu deixei o sistema. Agora, se o trânsito já estava parado, ou seja, eu estava muito longe. Entendi. Eu não esperei ele a reação para ver se ele ia ter distância para parar. Mas sabe, Alex, eu até uma coisa assim que eu desafio às vezes a colegas, pessoas com quem, né, eu ando de carro, se eles usam ACC, né? Eu adoro ACC. Também gosto muito. Eu sempre falo muito disso nos meus vídeos e tal, porque eu acho que é uma tecnologia muito legal. Mas o ACC é o Adaptive Cruise Control, você controla a velocidade. Na verdade, você põe um parâmetro, uma distância fixa para o carro que vai à frente, ele mantém aquela distância e o carro da frente diminui, você também diminui e acelera. Você acelera dentro daquela velocidade que você programou anteriormente. você não põe o pé no pedal, nem no freio, você deixa o carro ali. Já é um sistema semi-autônomo, né, que a gente tem. E assim, a gente testa com as montadoras, quando a gente vai fazer os testes, eles fazem isso, né? A gente vai até o ponto, assim, que você até fecha o olho, né? Porque ele vai, encontra, às vezes, a 60 km por hora, 70, numa barreira. Mas é uma barreira de papelão. Ou um boneco atravessando a via. A gente faz bastante esses testes. Mas na vida real, já teve carro que eu freiei. Eu não confiei. Eu confio no ACC, no Cruise Control ou no Velocidade Cruzeiro Adaptativa. Eu confio nele. O que eu não confio no motorista brasileiro, entendeu? Por quê? Porque normalmente a distância que o ACC mantém do carro à frente é uma distância relativamente... É a distância correta. Correta, mas é que ninguém obedece. É aquela de 3 segundos, né, que você tem que manter de distância. E aqui no Brasil, o que acontece? Quando você tem essa distância, alguém vence e entra na sua frente. Pode entrar. Aí o sistema freia, te joga para trás. Então, aí exatamente. fica um pouco incômodo a condução. Causa um certo desconforto. É legal o ACC quando todo mundo está usando. Exatamente. E quando todo mundo tem consciência também. Mais legal ainda. Lúcia,
antes de virar a chave, né? Virando a chave, na verdade, a gente falou dos autônomos e que se de repente essa nuvem com raios não eletrificou o mercado, né? Uma nuvem em cima dos autônomos não eletrificou o mercado. Como você vê hoje a eletrificação? Porque esse movimento realmente está muito grande e eu digo até com a mesma força de divulgação que a gente teve no começo dos carros autônomos, só que uma evolução muito grande, eu diria até pelo crescimento até do mercado, embora seja um mercado pequeno, a base ainda é pequena, mas um crescimento exponencial. Sim, muito grande. Eu prefiro até falar de Brasil, porque lógico que os outros países eles têm metas, a Europa tem metas de carros só eletrificados, cada região vai ter uma meta, na China, no Japão, né? No Brasil, realmente, esse ano a gente teve aí um crescimento, a gente tem uma expectativa de crescimento de 80% nos elétricos, né? E nos eletrificados, na verdade, que o pessoal fala muito em eletrificados, que eu acho que isso também é uma coisa interessante de falar. Eu vi que você gosta de separar bem. O que é 100% elétrico, o que é híbrido. Porque a gente tem os híbridos e tem vários tipos de híbridos. A gente tem os mild, que são os leves, tem os autorrecarregáveis, o PHEV, que é o plug-in, e a gente tem os elétricos, né? Então, hoje, as entidades, elas colocam tudo no mesmo pacote, na mesma cesta. Eu acho que tem que separar. O forte hoje no mercado brasileiro realmente são os híbridos, né? A gente tem aí algumas versões, alguns modelos híbridos, mas a gente também tem os elétricos. Não dá para ignorar o crescimento dos elétricos e a gente tem que atribuir isso aos chineses. Os chineses estão vindo com agressividade em termos de preço. Esse ano eles já tumultuaram o mercado, né? Porque eles vieram, no caso da BYD, a própria GWM vieram com os elétricos a preço baixo, a preço reduzido em relação ao que a gente tinha no mercado, obrigaram as montadoras a baixar preço. Teve carro que baixou 100 mil reais. Aí você fica imaginando como que eles tinham essa gordura, né? 100 mil reais de carro que caiu, 80 mil reais, 70 mil reais, e eles estão diminuindo o preço desses carros. E, assim, a expectativa é que ano que vem eles cresçam mais 60%, né? Hoje a gente tem... Hoje qual é o tamanho do mercado, Lúcia? O tamanho do mercado é 0,7%. 0,7%. Os elétricos, né? Então, assim, se a gente for ver... os elétricos esse ano devem fechar aí por volta de 15 mil unidades. É poucas unidades ainda, mas a gente tem que colocar aí um mérito aos chineses também que vieram com esses carros, né? Com um preço mais acessível, vamos dizer. E esses carros chegaram no segundo semestre, praticamente, né? Basicamente, né? Híbridos também vão crescer, né? E já estão, hoje a gente representa aí 73, 74 mil unidades vendidas. A gente ainda tem poucos híbridos, a maioria é importada, né? Então, vamos esperar para 2024. A expectativa da Anfávia é 24 mil elétricos no ano que vem, né? Um crescimento de 60% e 118 mil híbridos, né? Então, assim, é um mercado que está crescendo, a gente está vendo, as pessoas estão se familiarizando, isso é legal. Eu acredito muito na hibridificação dos carros, né? Até por uma questão de legislação, a gente vai ter uma nova fase do Proconv, então provavelmente muitos carros aí vão se tornar híbridos por causa disso. E os elétricos aos pouquinhos, né? A gente tem uma questão também de infraestruturas, de tomadas, né? Para aguentar de repente aí um número muito grande de carros elétricos. Então eu acho que a expectativa de crescimento, a gente só vai ouvir falar disso daqui para frente, mas Brasil, com certeza, a transição vai ser pelo híbrido. Lúcia, uma coisa que eu acompanhei nesse movimento, e eu posso dizer até que no começo eu era meio cético, achando que a distância para o cidadão comum ter um elétrico ainda estava muito longe, era muito distante, né? E você falou uma coisa que é verdade, os chineses eles impactaram o nosso mercado não só com esses produtos deles, com custo mais baixo, como também provocaram uma queda no preço do mercado em geral, inclusive a combustão. Eu tive a oportunidade de participar de um evento junto com o meu querido engenheiro Gerson Borini, que deu uma aula exatamente colocando que tipos de elétricos híbridos eletrificados existem no mercado. E já que você citou alguns, eu vou pedir para o Gerson passar isso para a nossa audiência e falar de cada um, desde aquele que ele não é plug-in, aquele outro tipo que ele tem uma auxiliar bateria para auxiliar, ou aquele plug-in total ou 100%. Explica daquela aula que você deu para mim lá, dá aqui para a nossa audiência do Ligados na Tomada. Obrigado. Na verdade, eu até fiz uma matéria no Auto Entusiastas explicando todas essas fases de... É engenheiro e professor, é muito didático, Borini. Mas vamos lá, basicamente o que a Lúcia falou, essa hibridização aí que está acontecendo, né? Ela começa com um híbrido leve,
Tá? O que é um híbrido leve? Eles pegaram o alternador que a gente conhece no carro há tantos anos, e esse alternador ele tem dupla função. Ele tem a função de gerar corrente e carregar uma bateria pequena, não é aquela bateria de 12 volts, não. É uma bateria pequena que fica normalmente no porta-mala ou embaixo do banco traseiro. E carrega essa bateria. E quando você dá uma acelerada, por exemplo, ou vai fazer uma arrancada com o carro, esse alternador, ele inverte, ele passa a ser um motor elétrico. Então, ele ajuda o motor a combustão nesse movimento inicial do carro, usando a energia que está acumulada lá na bateria. Então, ele dá aquela pequena acelerada. Isso é uma questão de em torno de 10 cavalos que esse motor elétrico dá. Então isso aí é o chamado M-Heavy, ou mild elétrico, aí seria mild híbrido veículo elétrico, né? Seria o híbrido leve, tá? Aí tem o segundo que é o híbrido. É o híbrido mesmo, tem uma bateria um pouco maior, e aí ele sai fora do alternador e ele passa a ter um motor elétrico, vamos dizer assim, acoplado entre o motor e o câmbio, para ficar mais claro para todo mundo, entre o motor e o câmbio tem um motor elétrico. Tá? Então, um motor elétrico numa potência maior, que também ele ajuda nas acelerações, e quando você faz frenagem, esse motor elétrico ele carrega a bateria. Então, ele está sempre recuperando ou regenerando a energia que você já gastou e armazenando. E aí você tem um elétrico e uma combustão. Isso, okay. Então você tem um motor elétrico mais potente e um motor a combustão ainda lá. E aí você tem o PHEV, tá? Que seria o híbrido plug-in. Então a bateria passa a ser maior ainda, ele passa a ter uma autonomia maior com a carga da bateria. Então ele passa a ter 40, 50, às vezes até mais de 100 km. E plug-in, para vocês entenderem, que você literalmente liga na tomada. Exatamente, aquele que você pode carregar a bateria por uma fonte externa. Sim. Além de você carregar ele nas frenagens, nas desacelerações, carregar a bateria. Ou seja, ele regenera a energia, também você pode carregar externamente. E também ele é uma combinação ainda do motor a combustão com esse motor elétrico para fazer toda essa combinação de potência para as rodas. E tem o elétrico puro, que aí você pode ter ou um motor somente no eixo dianteiro, ou um motor elétrico somente no eixo traseiro, ou você pode ter dois motores, fazendo até aquela função de um carro 4x4, ou all-wheel drive, né, que seria tração nas 4 rodas. E aí o elétrico, logicamente, elétrico. Baterias de vários tamanhos, né? Lúcia, você passou por algumas evoluções na indústria automotiva e muita experiência, muita bagagem do Jornal do Carro. Imagino a responsabilidade de você ser editora-chefe de um veículo. A gente fala hoje muito de formadora de opinião. Naquela época eram literalmente uma 4 rodas, um Estadão. Você ficava esperando o dia. Tabela de preço. Tabela de preço. E você ficava esperando sair até para a decisão da compra do seu carro. Sim. Mas a gente passou também por alguns momentos dentro dessa evolução de etanol, de flex, de só combustão, acaba com o etanol, volta o etanol. E hoje a gente fala muito de matriz energética, com as possibilidades que o mercado te proporciona. Na Europa eu vi muita coisa com hidrogênio, mas eu também escutei muita pergunta de engenheiros na Europa, principalmente lá na Fórmula E, os caras não entendendo porque a gente não usa mais o etanol no Brasil como matriz energética e fica falando de hidrogênio. Eu queria que você desse um raio-x desse cenário. Você até participou de um congresso da Autodata, que vocês levantaram a bola disso, né? A gente teve assim, as discussões muito em torno disso. Bom, assim, hoje você tem o etanol, ele é consolidado no Brasil, né, em termos de infraestrutura, de abastecimento. O problema, eu acho que é o seguinte, existe, sim, montadoras hoje investindo pesado, né, Stellantis com Fiat Jeep, Volkswagen, Renault, a própria Toyota, que já tem o híbrido flex, e a Nissan, possivelmente GWM, eles estão investindo em motores híbridos flex. Então você vai poder usar essas explicações que o Gerson colocou, desses tipos de motor. Não está claro ainda se vai ser autorrecarregável, se vai ser plug-in, aí vai depender da tecnologia, com etanol, né? E que alguns especialistas dizem que é a tecnologia, e aí que eu acho que é a importância disso. Por que a gente fala tanto disso? Que é a questão da descarbonização. Nós vamos ter agora uma nova fase do Rota 2030, que vai estabelecer metas, e todas as montadoras vão ter que andar na linha e atingir essas metas. Então tudo isso faz parte de um plano, como ele colocou, não é apenas por vontade própria, isso é legislação ou incentivos que as montadoras ganham, né, andando junto com isso.
E tudo isso leva a essa questão da evolução dos motores. E aí, a questão do híbrido flex, que é uma coisa que o Brasil tem, a gente tem essa discussão, né? É a nossa jabuticaba? Porque assim, a gente tem etanol em países asiáticos. A Índia está desenvolvendo muito, né? Tem alguns países, mas assim, é uma coisa que está muito localizada no Brasil, né? América do Sul, né? O que você tem de flex? Então, começa a dar um problema assim, você vai ter... Hoje a indústria trabalha muito na questão também da exportação. Então você vai começar a produzir carros no Brasil que você não vai poder exportar, né? Mas as montadoras estão apostando nisso. Nós vamos ter, a partir do ano que vem, já carros híbridos flex, né? Que no caso a gente tem hoje a Toyota, né? A Toyota que você pode usar etanol, gasolina e é o Corolla Cross. E vamos ter mais carros. As montadoras estão investindo pesado nisso. Por isso que eu falo que eu acho que vai ter uma transição muito ainda longa nesse sentido de nós termos híbridos no Brasil. Falam também em hidrogênio a partir do etanol. Existem aí que o Gerson pode até explicar melhor depois como que você transforma, você chega no hidrogênio pelo etanol, isso seria uma coisa fantástica. E aí você tem toda essa questão, né? Quem tem etanol, a gente poderia exportar o etanol. E no Brasil, eu acho que assim, a questão do etanol é porque as pessoas, o preço às vezes acaba não compensando. O etanol, ele tem um menor rendimento, então você tem que abastecer mais vezes. Então assim, a gente tem aquela coisa, vou ter que parar no posto de novo. Mas eu sinto que esse preço tem muito a ver com a política também, né? Também. Com essa história da paridade, porque ele seria muito mais baixo, mas o governo coloca ali uma paridade junto com a gasolina, Eu quero saber quem que abastece com etanol, sabe? Quando você abastece... Você tinha aquela conta, né? De 30%, vale a pena, né? E aí você tem essa questão, assim, você vai parar no posto, aí você vai fazer a conta, você não tá valendo a pena, você vai colocar gasolina. A gasolina dura mais tempo, você dirige, tem uma autonomia maior que a gasolina, então aí você prefere acabar... Dá uma comodidade maior a diminuir a frequência. A própria Rota 2030, nova fase, né? Vai colocar aí também, a gente está esperando, que é uma coisa que era para sair nesse ano, sair em 2024, a gente não sabe ainda. Mas assim, vai colocar ali uns parâmetros também de incentivo ao uso do etanol. Aí você fala assim, vai ficar mais caro colocar etanol? A gente não sabe, né? Então tem essa preocupação com o preço, né? Hoje as pessoas compram carro flex porque você pode escolher o que você vai colocar. Você já teve carro etanol, no caso era álcool, né? Aqueles carros a álcool que viraram mico depois no mercado. Não tinha álcool no posto, então você formava fila para comprar combustível para abastecer. Então, assim, acho que as pessoas estão muito escaldadas, né? As pessoas, os consumidores sabem disso. Então, eles querem tranquilidade, né? Então, se vier uma tecnologia com preço legal, bom custo-benefício, com maior quantidade de combustível que você possa usar, eu acho que a consciência ainda ambiental é baixa, né? Porque o etanol, ele polui menos, mas as coisas vão caminhando, né? Então tem que caminhar junto com a regulamentação, junto com a política de preços, né? De abastecimento. Acho que são coisas que vão ter que caminhar juntas para o consumidor ganhar confiança, né? E é isso que eu acho que vai acontecer. Eu vejo um problema um pouco mais grave do que isso. Até porque você teve do outro lado do muro na indústria, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu tive do outro lado do muro, muito tempo dentro de uma engenharia e desenvolvimento. A gente sabe quanto custa fazer um desenvolvimento, quanto custa fazer uma validação, uma calibração e tudo mais. E às vezes não vale a pena o custo de projeto é muito alto, né? Exatamente. Quantas horas... E reflete no custo final do carro, quantas horas de engenheiro você gasta, quantas horas de protótipo você gasta, quanto custa cada protótipo. Tem uma série de testes que você tem que fazer, que você depende de fazer testes no inverno e testes no verão. E para você fazer testes no inverno e no verão, você tem que esperar 12 meses. Você não consegue fazer. Então você tem que viajar para cima e para baixo aí, atrás dessas condições limites, né? Limite de altitude, limite de temperatura baixa, temperatura alta. E então, quando a gente fala assim, no tamanho do mercado brasileiro, nosso mercado hoje está estagnado em cerca de 2 milhões de veículos. Tá? Fica difícil você... E com uma capacidade produtiva que a gente conversava antes, perto de 5 milhões. Imagina, você tem uma ociosidade de 3 milhões de veículos mês. Justificaria a exportação. Então você pode produzir mais para exportar. Então, mas aí você tem que... Você pensa assim, usar o etanol, mas quem mais usa etanol no mundo? Então você tem que gastar dinheiro para fazer um carro a etanol aqui no Brasil. Para ter escala global, né? Então, se você não tem uma escala de venda aqui dentro do Brasil, ele fica inviável, economicamente falando, fazer esse desenvolvimento. Pelas horas, pelo tempo e todo o envolvimento que você tem que ter. Então, esse é um problema. Outro problema que eu vejo, assim, eu falo, a eletrificação é o caminho? Não sei.
Tá? Pode ser. Eu acredito que a propulsão elétrica, o que nós temos hoje já, que a gente tem andado por aqui, vai ser mais ou menos isso. Agora, se a bateria e a geração de energia elétrica vai ser o que existe hoje, eu já não sei dizer. Porque eu acho que isso aí vai avançar muito. Basta você ver um celular. Sim. Pega um celular de 20 anos atrás e vê como que era a bateria, vê o celular de hoje. Né? Tudo, capacidade e tudo mais. Então, eu acho que essa parte da densidade energética, né, da bateria, ela vai mudar bastante e até a própria geração. Pode ser que daqui a pouco vamos fazer a geração de energia através do álcool, do hidrogênio oriundo do álcool para fazer a geração célula de energia, célula combustível e tudo mais. Então, e só complementando, a parte de estrutura de distribuição de combustível, ela é muito grande no mundo inteiro. Entendeu? Então, eu acho que eu estou vendo muito movimento no desenvolvimento de combustíveis isentos de carbono, ou seja, esses combustíveis sintéticos. Então, isso acho que é um outro caminho que vai estar paralelo com a eletrificação, que eventualmente pode acontecer isso. Olha, vai ser mais interessante em alguns países continuar com o motor a combustão, mas usar esse outro tipo de combustível. E em outros lugares, o elétrico, que é mais interessante. Então, acho que pode ter, nessa gangorra, pode ter algum balanço acontecendo aí. Verdade. Olha, com essa mesma densidade energética que o Bonini comentou agora, eu quero agradecer a presença dos dois, que não só trouxeram energia para esse programa, mas também muita tecnologia, evolução, conhecimento. Eu digo até que se isso aqui fosse uma mesa que carrega por indução, eu fui totalmente recarregado. Saio daqui totalmente recarregado hoje. Bonini, Lúcia, super obrigado. E eu vou pedir para vocês, começando para a Lúcia, dar o serviço onde as pessoas te encontram. Legal. Lúcia. Bom, eu estou no YouTube, nas plataformas, nas redes sociais todas, @Via Digital Motors. Eu tenho também um site, que é o viadigital.com.br. Minha especialidade é mercado, então as pessoas me consultam muito em relação à compra. Pode mandar mensagem, pode fazer os comentários que quiserem lá nas redes e também no YouTube. Eu quero ajudar as pessoas a comprar um carro de uma forma bem racional, consciente, não comprar o carro errado, chega na garagem, o carro não cabe, não tem tomada para carregar, eu sou super crítica. A frustração é chata. A frustração é um investimento altíssimo, não é nem investimento, né? É um gasto que você faz com o carro. Então também quem precisar de ajuda, em breve nós vamos ter um aplicativo para a pessoa escolher o carro. Então, tudo isso, assim, a minha especialidade é mercado, ajudar as pessoas a comprar de forma consciente e ficarem felizes com a sua compra, né? Sempre. @Via Digital Motors. @Via Digital Motors. Bonini. Bom, Alex, eu atualmente estou, basicamente, o meu carro-chefe é o Autoentusiastas. Eu sou editor de testes lá, braço direito do Bob Sharp, grande jornalista. Colabora no Máquinas na Pan, você? Colaboro com você na Máquinas na Pan. Então, o meu carro-chefe é o Autoentusiastas. Nas mídias sociais, vocês podem me encontrar como Gerson Bonini, em todas elas. Estou aí gerando meu conteúdo. Meu conteúdo é sempre mais voltado pelo lado técnico, entendeu? Então, eu procuro sempre mostrar um pouco daquilo que eu, em 30, quase 40 anos de indústria automobilística, aprendi. Então, eu tento entregar um pouco lá nessas mídias sociais minhas. Então, é por aí que vocês me encontram. Valeu, gente. Super obrigado. Obrigado mesmo por enaltecer o nosso programa aqui hoje. É um privilégio ter esses dois craques da indústria automotiva no Ligados na Tomada. Realização Jovem Pan News.